essa live bem bacana, como o empreendedorismo prepara seu filho para o futuro. E o bacana dessa live que a gente vai falar é que a gente está falando de preparar o seu filho para o futuro. Só que o empreendedorismo, o seu filho começa a colher agora também. Então nessa live a gente vai falar como o empreendedorismo prepara o seu filho para o futuro, mas ele já começa a colher os resultados já. E nós vamos citar exemplos práticos de nossos alunos e que estão aí nas redes sociais com provas, eles falando dos exemplos e os objetivos e os resultados que eles conseguiram conquistar. Então esse é o tema da nossa live. Nós vamos provar por A mais B que o empreendedorismo não é somente para colher o resultado no futuro, mas os seus filhos colhem o resultado desde já. Eu sou Evandro Conte da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Já estamos no mercado há mais de 6 anos e já formamos mais de 1000 alunos, né, através das atitudes, as habilidades empreendedoras. E o nosso propósito é justamente esse: desenvolver as habilidades essenciais em seu filho ou filha para que eles sejam protagonistas da própria vida e transformem sonhos em realidade. Enfim, para que eles tenham o resultado, né, para que eles tenham a atitude perante a vida, para que eles tenham as rédeas da vida da própria mão. Então esse é o nosso propósito, e essa live aí nós vamos falar justamente como preparar o seu filho, como o seu filho vai colher os resultados no futuro, só que ele já começa a colher já. E a gente vai citar os exemplos práticos dos nossos alunos, os resultados que eles conseguiram alcançar. Quem estiver entrando aí, gente, pode convidar mais gente, manda um aviãozinho aí, convida, porque essa vai ser uma live bem bacana, né? Bem legal, com ânimo, porque afinal de contas hoje é sexta-feira. E vamos lá. Que pai, que mãe, né, não deseja que seu filho tenha sucesso, que seu filho alcance o sonho, os objetivos, né? Eu sou pai, eu tenho 2 filhos, tenho um de 10 e um de 14, sinto as mesmas dores de vocês, e eu encontrei na cultura empreendedora justamente o algo que a mais da escola, do aprendizado da escola. Eu trabalhei por diversos anos em cargo de gestão em empresas, e uma grande dificuldade que a gente tinha era formar equipes, contratar colaboradores com um perfil comportamental fora da média, fora da curva, que vai em busca de resultados, que vai encontrar soluções para os problemas, que sabe trabalhar em equipe. E isso era a maior dificuldade que a maior dificuldade que as empresas têm, de conquistar, de conseguir contratar esses colaboradores com esse perfil. E qual é esse perfil? É um perfil empreendedor, ou seja, é um engenheiro com perfil empreendedor, é um médico com perfil empreendedor. E vocês sabiam que existe uma pesquisa da Page Personnel em que, com 1.400 RHs no Brasil, e que 9 em cada 10 demissões é devido ao comportamento. Ou seja, a pessoa entra devido ao currículo, à experiência que tem, mas na hora que entra dentro da empresa não sabem trabalhar em equipe, não sabe planejar, não sabe ter a gestão do tempo, não sabe suportar pressão. São excelentes engenheiros, mas quando vai para o lado comportamental, são péssimos. É o que a gente chama das soft skills. E isso, eu sempre fiquei preocupado em trazer, pensando quando meus filhos nascerem, como que eu posso agregar esse algo a mais no desenvolvimento deles, para que eles sejam empregáveis, para que eles tenham as rédeas da própria vida na mão, para que eles vão em busca dos sonhos. E é o que a gente vê, gente, numa sala de aula com 30, 40 alunos, você achar que todos vão querer fazer o Enem, que todos ali vão querer ser médico, vai querer ser engenheiro. Gente, vai ter gente ali que vai querer ser um músico, vai querer ser um atleta, vai querer ser um artista, vai querer ser um ator. E isso está tudo bem, gente. Ele está indo em busca do sonho dele, da felicidade, né? Então é importante a gente ter essa visão clara, né, do que é sucesso. É sucesso para o pai ou é sucesso para o filho? Para o pai, para a mãe, ou é sucesso para o filho? E o que é sucesso? O sucesso é ele alcançar financeiramente uma vida com liberdade, mas sem propósito, sem realizações de sonhos, sem transformar outras vidas, trazendo valor às outras vidas?
o que é o propósito, né? E essa cultura empreendedora, que a gente fala muito isso, é sobre isso que a gente gosta de abrir a cabeça de vocês. Porque não é só mexer com empresa. Mexer com empresa é a pequena parte. Nós estamos falando da cultura empreendedora, é a cultura que vem daqui de dentro, ó, da mentalidade, a mentalidade empreendedora. São as habilidades, são as atitudes, são os conhecimentos da cultura empreendedora que vai fazer com que seu filho tenha mais autonomia, que seu filho tenha responsabilidade e por aí vai. E a gente sabe que é um tema novo, é um tema que a gente está abrindo a cabeça de muitas mães, de muitos pais, porque lá no exterior isso já é comum, é a cultura empreendedora. Em Israel, que é um país onde a inovação é muito forte, o empreendedorismo já está nas grades curriculares das escolas, desde do infantil, passando pelo ensino médio, né, correlato ao ensino médio. Por isso que lá as empresas, a inovação é muito grande. Nos Estados Unidos a mesma coisa, na Finlândia, que é um país que desponta na educação, também é a mesma coisa. O empreendedorismo vem na grade curricular desde a infância. Então eles já estão anos-luz na frente aqui da gente. O Brasil está começando agora, né? Há 2 anos entrou com o empreendedorismo no novo ensino médio. Existe um projeto de lei colocando o empreendedorismo em toda a grade curricular, mas está no Senado, mas ainda não passou, porque agora vamos ter eleição e por aí vai, provavelmente não vai passar. Não vai ser aprovado por agora. Mas já está vindo uma formação, né, com relação à importância, de todo mundo já está enxergando a importância do empreendedorismo na formação do indivíduo, na formação da criança, do adolescente e na ponte para o mercado de trabalho, a ponte para o sucesso, a ponte para o objetivo, o sonho, a realização, os objetivos. Por isso que é importante a gente trabalhar com isso. E isso, gente, aqui no Brasil é muito novo. Por isso que a gente vem fazendo esse trabalho de conscientização sobre a questão das atitudes empreendedoras. Isso mesmo, Edieleo, é isso aí. E esse é o nosso intuito que a gente tenta fazer aqui, é justamente abrir a cabeça de pais, mães, com relação às atitudes, às habilidades empreendedoras para transformar a vida dos filhos. Por quê? A escola ensina matemática, a escola ensina português, a escola ensina física, química, que é super importante. Mas a escola ensina sobre educação financeira? A educação financeira permeia a nossa vida durante o tempo todo, desde o início. O seu filho está vendo lá, ó, compre isso, compre aquilo, está no celular, está lá chegando um monte de propaganda para ele. Ele sabe como é que funciona o cartão de crédito, que não é sacar o dinheiro lá no caixa eletrônico, que ali ele emite dinheiro, mas sem falar o que está por trás disso, por trás de como... Edeleia, pode acompanhar aqui, acompanha a gente aqui nas redes sociais. A gente está colocando sempre como ensinar a cultura empreendedora para o seu filho. E aqui, hoje, a gente vai falar sobre resultados. Resultados que os nossos alunos chegaram, né, aumentando o nível de conscientização de vocês com aquela questão do empreendedorismo. Mas basta só você acompanhar a gente aqui nas redes sociais, a gente posta sempre dicas, como que você pode melhorar. A gente tem o nosso curso também, e nós estamos liberando na semana que vem, já que a Edileia perguntou, o nosso e-book bem bacana, com várias atividades práticas para vocês fazerem com seus filhos. 5 minutinhos por dia, você lê um capítulo, entra com a atividade com o seu filho, tem lá um mapinha que vocês vão colocar os resultados. A gente vai colocar dicas de filmes para ensinar empreendedorismo para o seu filho. A gente vai colocar dicas de jogos para ensinar empreendedorismo para o seu filho. E vai estar bem acessível. E é só acompanhar a gente nas redes sociais. Tá? E o que a gente acha interessante aqui de resultados dos nossos alunos, né? O que o empreendedorismo ensina? O que o empreendedorismo consegue trazer de resultados para os seus filhos? Por exemplo, responsabilidade e disciplina. A gente tem um exemplo do Miguel Aroncs,
de 12 anos, né, ele participou de uma live com a gente e ele relatou, ele colocou que antes ele ficava no videogame, até que um belo dia o videogame dele queimou. E o pai dele falou assim, olha, segura a ponta, fica sem o videogame. E aí ele começou a entender que ele começou a perceber que ele ficou mais produtivo, porque ele perdia muito tempo no videogame. Olha que interessante. Ou seja, ele já começou a colher os resultados, ele começou a fazer o para casa na hora, começou a ter tempo para estudar, as notas melhoraram e ele conseguiu esses resultados tirando o videogame, fazendo um planejamento ali do dia dele. Imagina, olha só, ele começou a colher os resultados agora. Ele começou a colher esses resultados agora. Imagina na vida adulta. Imagina, ele está com 12 anos, está na pré-adolescência. Daqui a pouco ele vai estar no novo ensino médio. Imagina ele entrando numa empresa com esse nível de responsabilidade, com esse nível de disciplina. Que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer o para casa, eu tenho que estudar, então eu tenho que fazer o para casa e estudar. Tudo tem uma hora, dentro da disciplina, dentro da responsabilidade. Ou ele começa a ficar mais responsável. Isso são exemplos que ele relatou numa live com a gente. Veja a importância. Outro ponto aqui, organização e planejamento. Também está aí nas nossas redes sociais, aí o Kelvin, de 12 anos. O Kelvin, ele tem um sonho muito legal, ele tem um sonho de criar, de montar uma escola de empreendedorismo. Olha que legal. Ele se inspira na gente e o Kelvin colocou que o que ele aprendeu com a gente aqui, que foi muito bom para a vida dele, foi a gestão do tempo, gente. Por quê? Ele começava a fazer uma coisa, ele não acabava de fazer aquilo lá, passava para outra coisa, ele ficava com a primeira coisa que ele começou a fazer inacabada, depois ele começava a segunda, não terminava a segunda e ia para a terceira. E aquilo ali na cabeça dele incomodando. E aí quando ele entendeu sobre a gestão do tempo, o planejamento do tempo dele, que de tal hora a tal hora, ele vai fazer o para casa, de tal hora a tal hora, ele tem uma aula de música, se eu não me engano, de flauta. De tal hora a tal hora, vai ter um momento de lazer. De tal hora a tal hora, ele vai ter um momento do esporte. Aquilo ali ficou claro na cabeça dele. Ele ficou com a cabeça mais limpa e mais consciente do que ele tinha que fazer. Ele começou a enxergar o todo sobre a gestão do tempo. E ele termina falando assim, nessa live, falando assim, para ele a vida dele é gestão do tempo, gestão do tempo, gestão do tempo. De tanto que foi bom para a vida dele. Ou seja, ele aprendeu a gestão do tempo, aplicou, conseguiu excelentes resultados. Imagina, olha só, ele já está colhendo os resultados agora. Imagina lá no futuro, na hora que ele estiver trabalhando numa empresa, ou se ele for ser empresário, independente, o que ele quiser ser na vida, com a gestão do tempo na família, tendo gestão de tempo com os filhos, com a esposa, com a companheira, e faz parte essa gestão de tempos, faz parte da vida, esse planejamento e você saber fazer isso dentro da ordem, dentro da organização. Veja bem, um aluno nosso de 12 anos relatando que ele já está colhendo os resultados, excelentes resultados, com o que ele aprendeu através da gestão do tempo. Imagina lá no futuro, de novo. O empreendedorismo não é preparar o filho para o futuro, você prepara para ele agora. Então, outro ponto que a gente levanta aqui, que a gente fala muito, que está dentro da cultura empreendedora, é a educação financeira. A educação financeira, gente, de novo, é o que eu falei no início da live, ela vem do início, desde a infância até a aposentadoria. Ou seja, a gente tem que entender sobre a educação financeira. Aqui no Brasil, o MEC colocou para as escolas públicas e particulares, a partir de 2020, ensinar a educação financeira. Mas a gente ainda está patinando nisso. A gente está ainda engatinhando. E hoje, 78% das famílias brasileiras, pesquisa, tá, gente? É comprovado. 78% das famílias brasileiras estão endividadas. E desses 78%, aproximadamente 30% estão com dívidas atrasadas. Sabe por quê? A principal causa? Falta de educação financeira. Falta de consciência financeira. E, de novo, a educação financeira vem da nossa cabeça. E enquanto a gente não entender isso, por isso que a gente tem que trabalhar com os filhos,
com os alunos, desde cedo, a educação financeira, para eles entenderem. De novo, como eu falei, quantos filhos vem o pai lá sacando um dinheiro no caixa eletrônico, aí ele fala assim, pai, compra isso aqui, e o pai, não tem dinheiro. Pai, é só você passar lá o cartão no caixa eletrônico e saca o dinheiro, porque para ele aquilo ali é uma máquina de fazer dinheiro. Ele não entende o que está por trás disso, o que está por trás do sacrifício do pai de vender a hora dele, né, de ele não passar essa hora com o filho, com a família, para poder receber o salário, para poder comprar as coisas. Então ele começa a entender isso. Nós temos aí a mãe também, a Jéssica, falando justamente isso aí, ó, depoimento aí que está nas redes sociais. Ela falando que antes a filha dela era, palavras dela que está aí, eu quero, ou seja, quer comprar. E a partir do momento que ela começou a conversar com a filha, e a filha estudava com a gente, a filha começou a entender sobre as despesas, sobre os gastos, frente às receitas, ela falou assim, a conversa mudou, ela agora entendeu, e ela relatou que eles estavam fazendo na época uma obra em casa, então tinha que pagar pedreiro, tinha que pagar depósito, cimento, essas coisas todas. Ela começou a entender que a prioridade ali era terminar a obra da casa. Então a consciência financeira dela mudou, e ela tinha 8 anos, se eu não me engano, na época. Veja bem, a educação financeira, por isso que é interessante começar a entender isso. Outro exemplo de educação financeira a gente tem aí, está aí, ó, nas redes sociais, o Tiago. O Tiago, o depoimento dele foi com 9 anos. Ele falando que ele já tinha um aplicativo no banco, do Banco Inter, ele já investia dinheiro no CNDB, liquidez diária, ele guardava dinheiro, ele pensava em formas dele conseguir o dinheiro dele para ele alcançar os sonhos, os objetivos, o que ele queria comprar. Por exemplo, e foi bem bacana no depoimento dele, ele falando que ele foi juntando dinheiro ao longo do tempo, tá? Olha só, poupando. Gente, uma criança de 9, 10 anos, poupando dinheiro ao longo do tempo, guardando dinheiro, e ele colocava na aplicação, no CDB liquidez diária, para ele, sabe para quê, gente? Porque ele tinha um sonho. Sabe qual era o sonho? Trocar o celular dele para um celular novo, porque ele tinha um celular muito velho. Olha que bacana! Ele aprendeu a segurar o ímpeto de querer comprar, ele aprendeu a poupar, a guardar a ansiedade, ele aprendeu a pensar em formas de ganhar dinheiro e juntar dinheiro, né? Pensar numa forma de empreendedorismo. Então ele relatou que ele vendeu desenho, ele vendeu massagem para os familiares, e ele foi juntando dinheiro, ia colocando na conta corrente dele e jogava para aplicação. Gente, 9, 10 anos. Ele já começou a ter uma consciência financeira. E nesse rios que ele fala aí no final a gente pergunta para ele, mas por que você acha importante você aprender sobre isso? Ele fala assim, para eu poder cuidar do meu dinheiro. Gente, 9, 10 anos. E aí foi bacana que tem comentários neste post de pessoas adultas falando assim, se eu soubesse disso desde essa idade que ele tinha, eu não estaria fazendo as bobagens que eu fiz na minha vida. Aí a outra colocou lá, pois eu perdi 15 mil reais porque eu fui aplicar em criptomoedas sem entender nada. Estão percebendo a importância da educação financeira desde já? Desenvolve a consciência financeira, desenvolve a mentalidade financeira. Afinal de contas, a gente vive num mundo capitalista, gente. É dinheiro, é compra, toda hora a gente recebe um bombardeio, saiu de casa, virou compre, promoção, Black Friday, o tempo todo. Seu filho vê isso, seu filho percebe isso. Se você está com problema financeiro em casa, ele percebe isso, porque nós, pais e mães, somos os maiores exemplos para os filhos. Então, é super importante a gente ser o exemplo do filho, a gente saber, se a gente quer que o filho tenha educação financeira, consciência financeira, a gente tem que demonstrar. Se a gente quer que o seu filho tenha autonomia, a gente é o exemplo. Não tem como, gente. Nós, pais, somos os exemplos para os filhos.
tá? Outro ponto aqui, ó, criatividade, né? Criatividade. Por que a criatividade é importante? Criatividade, gente, hoje, cada vez mais nas empresas, eles buscam criatividade porque para resolução de problemas, resolução de desafios é através de ideias criativas. E aí, a gente tem o exemplo da Alicia, aí a gente colocou até essa semana aí, eu não sei se foi essa semana ou semana passada, um reels dela, ela falando que como ela conseguiu ser criativa. Sabe como que ela conseguiu, gente? E ela relata isso. Lendo livro. Olha só, lendo livro. Ela falou assim que ela aprendeu a ser mais criativa lendo livros, porque a cabeça dela abriu lendo os livros, vendo outras experiências, aprendendo novos horizontes, e a criatividade dela aumentou. E com isso, ela coloca a gente fez uma live com ela, ela fala que essa criatividade trouxe para ela um lado que ela gosta muito, que é vendas. Ela gosta de vender. Então, ela, com a criatividade, ela conseguiu aumentar as vendas dela. De novo, gente, nós não estamos falando de trabalho infantil, nós não estamos falando de adultização. A gente está falando de aprendizado de forma lúdica, de forma através de brincadeira. Ou seja, se eu não me engano, a Alicia, ela... Não, eu ia confundir aqui. Acho que ela não... Acho que ela fez na live dela, ela contou... Ela faz um desenho com umas canetinhas específicas, que eu esqueci o nome dela. E ela vende esses desenhos. Então, ela teve criatividade de fazer esses desenhos. Ela personalizou esses desenhos para as amigas dela, de acordo com data de aniversário, personalizou esses desenhos de acordo com datas festivas da família, e ela vendia esses desenhos. Ou seja, ela usou a criatividade, brincando, ela fazia tudo de uma forma lúdica. Imagina esse aprendizado que ela tem. E a gente falando de vendas, criatividade, pegando um gancho da Alice, nós estamos falando de criatividade, é algo que a gente precisa muito para saber encontrar soluções para os problemas, né? Ou seja, ser criativo é forma da gente não ficar empacado na frente de um desafio, na frente de um problema. É você procurar saídas para sair desse problema. E esse é o perfil que as empresas mais buscam. Se você quer que o seu filho tenha uma alta empregabilidade, então expanda a criatividade dele. Deixa, criança tem criatividade, não mate a criatividade dele. Deixa expandir, deixa ele abrir a consciência dele, deixa ele testar, validar, pois essa criatividade é muito importante lá na frente também, para ele encontrar soluções para os problemas, né? E também a criatividade traz a visão de futuro, né? Enxergar lá na frente, enxergar o algo a mais, enxergar um ponto além daquilo que a gente está enxergando. Porque nós, pais e mães, a gente tem uns preconceitos. Então, às vezes, está muito fechado aqui, né? É o que eu falei um pouco anterior na live. Gente, numa turma de 30, 40 alunos, não vão ser todos que vão querer fazer o Enem. Vai ter atleta, vai ter músico, vai ter artista plástico e por aí vai. São mentes abertas. Não adianta. A gente teve aqui uma aluna em que a mãe dela queria que ela fosse médica, de qualquer jeito. E a menina não queria ser médica. Ei, Daniela, boa noite, seja bem-vindo, quanto tempo? Saudades de você, Daniela. Mas a mãe queria que a menina fosse médica de qualquer jeito, e a menina não queria ser médica. Na época, a menina queria ser astronauta, se eu não me engano. E aí, né, era muito estresse em cima da menina. Não, tem que ser médica, tem que ser médica. Sabe por quê? Porque médica dá dinheiro. E a menina não queria ser médica. Gente, a gente, pai e mãe, a gente norteia e ajuda. Mas também não adianta a gente ser a ferro e fogo. Né? Os filhos vão ter criatividade, os filhos vão querer ser artistas. Né? Eu tenho um exemplo, como é que eu falo? Eu vivenciei, né, o Marco Túlio do Jota Quest, ele foi meu colega na escola, e ele sempre gostou da música, é o guitarrista do Jota Quest.
Ele sempre gostou de música. Só que tem aquele padrão tradicional de pai e mãe, e então assim, ele formou, a gente foi do mesmo ano, ele formou em engenharia. Só que aí ele começou a tocar no Jota Quest, na época chamava J Quest, nem Jota Quest era. E o Jota Quest começou a fazer sucesso, começou a crescer aqui em Belo Horizonte, foi aumentando. E ele teve que conversar com os pais dele, porque ele queria largar a engenharia. Desde a época da escola, ele gostava de música, ele participava dos eventos de música, concertos na escola, guitarra, sempre, sempre. E aí ele teve que ter essa conversa disruptiva com o pai, com os pais. Entendeu? Por quê? Ele queria ir atrás do sonho, do objetivo dele. A gente sabe que ele conseguiu um baita do sucesso, mas nem todos são assim. Mas pra gente pensar, abrir a cabeça de novo. Eu também sou pai, gente. Então eu passo por essas dores que vocês têm, tá? Um outro resultado aqui, ó, bacana, que a gente tem aqui, ó, sobre inteligência emocional. Então a gente tem alunos relatando aqui, por exemplo, que foram cortados do time de futebol da escola. Imagina o tamanho da frustração. E o empreendedor, se você olhar um empreendedor empresário, ele precisa ter... Ei, Daniela, não importa a profissão que escolhemos, quando fazemos o que amamos, o dinheiro se torna apenas uma consequência natural do nosso trabalho. Bom trabalho. É isso aí, Daniela. E eu concordo com gênero, número e grau. Porque você vai fazer com tanto esmero, com tanto capricho, porque é algo que você ama, que o dinheiro é uma consequência. Pela qualidade do trabalho, pela qualidade do resultado, pela qualidade da entrega. Isso é extremamente importante. E ainda vou mais. Um ponto que é muito importante a gente conversar, principalmente a gente que tem filho aí na fase pré-adolescente e adolescente, é trabalhar com essas crianças, com esses adolescentes, porque a vida vai dar não. A vida vai ensinar um monte de não para eles. E eles têm que saber lidar com esses nãos. Eles têm que saber levantar-se e reerguer. E não se abater. Faz parte desse aprendizado. E também a questão de quando fazemos o que amamos, entra também muito a questão que uma está ligada à outra, a você fazer uma atividade, exercer uma profissão da qual você não gosta, que você não quer, você não ama, que você não deseja. Isso é fadado à depressão, gente. A gente sabe disso. E crianças e adolescentes é a mesma coisa. Não adianta. E a gente tem que ensinar nossos pais a vida, que vai ter vários nãos, mas que ele precisa desses comportamentos, atitudes da cultura empreendedora para ele suportar esses nãos. E a inteligência emocional é uma grande aliada nisso. Então a gente vê aí alunos nossos relatando de quando foi cortado do futebol da escola, eles tiveram que reaprender, os pais tiveram que ajudar, pensar nisso, a como reerguer a cabeça dele, como ele enxergar. Ele tem a opção de desistir ou tem a opção de levantar a cabeça e treinar até conseguir o foco, o sonho. E isso, todo adulto, isso traz mais responsabilidade, traz mais conhecimento, traz mais autonomia. E o seu filho fica mais empoderado. Seu filho ele fica autoconfiante, fica com a confiança lá em cima. E por isso que é essa importância da gente trabalhar a inteligência emocional. E eu não canso de falar aqui, gente, a gente fez uma live, acho que ano passado, e eu fico triste pelo que o professor me relatou. A gente fez uma live com um professor de empreendedorismo e inteligência emocional. E eles usam a ferramenta em escolas aqui em Belo Horizonte do psicólogo Eduardo Cury, que é muito bacana, falando justamente da inteligência emocional. E ele falando que várias mães falam para os filhos matar a aula dele porque inteligência emocional não é importante. Gente, vê se tem cabimento no mundo que a gente vive. As crianças tendo problemas de depressão, problemas de enfrentar a realidade por conta das redes sociais, excesso de tela, excesso de redes sociais. Como é que a gente vai aumentar o nível de consciência dos filhos
para o tão ruim que é o excesso de tela, o excesso de redes sociais. Eu fico triste quando eu escuto uma coisa dessa, porque eu, como filho, né, eu faço questão que os meus filhos façam terapia, porque nesse mundo que a gente vive hoje é complicado os filhos não entenderem o que se passa na cabeça dele, eles entenderem os sentimentos. Ainda mais nesse mundo que a gente está vendo aí um nível muito grande, né, de depressão, vamos dizer assim, para não falar as consequências, né, entre crianças e adolescentes. Então, a gente precisa prestar atenção, nós, pais e mães, e a educação empreendedora é uma ferramenta bem bacana quando você entra com a inteligência emocional, trabalhando isso com os filhos. E um outro ponto bacana também da educação empreendedora é quando a gente fala sobre vendas. Mas meu filho não precisa vender, o pai e mãe fala comigo assim, eu não gosto de vendas, eu não gosto de vender, eu não trabalho com vendas, eu detesto vender. De novo, gente, eu falo aqui toda vez, todo mundo é vendedor, nem que você venda uma ideia para sua esposa, para o seu marido. O que nós vamos fazer hoje? Não, eu não quero, vamos assistir um futebol, vamos amanhã no clube. Não, gente, isso é venda, você está vendendo uma ideia. Você vende para o seu filho, olha, temos que estudar porque tem a prova, preciso tirar resultado, ele vai contra-argumentar, não quero. Gente, isso é venda, é negociação, faz parte da venda. O seu filho vende o tempo todo para os amigos deles. Qual jogo que a gente vai jogar? Vamos brincar dessa brincadeira? Não quero, eu quero essa. Aí ele tem que contornar as objeções, ele tem que convencer os colegas a jogar determinado jogo através de argumentos. Então, isso é venda. Venda é importante. Nós temos aí trazendo resultados aí também do Lucas, nosso aluno de 13 anos, justamente ele queria ser representante de turma. E o que ele fez? Fazendo até um apanhado aí com o aprendizado tudo, e ele falou, olha, o que eu aprendi na EUSA com liderança, com vendas, com planejamento, eu consegui ser representante de turma. Por quê? Ele teve que defender uma plataforma, ele teve que apresentar essa plataforma perante a turma toda, tiveram outros candidatos, eles tiveram que fazer debates, eles tiveram que fazer análise e discussões, né? Igual campanha de político. Ele teve réplica, tréplica, na frente de todo mundo, ele teve que convencer todo mundo através de oratória, através de vendas, através de convencimentos, até ele conseguir ser eleito representante de turma. Veja bem, ele já começou a colher os resultados agora, gente. Então, quando a gente fala do empreendedorismo para o seu filho, nós não estamos falando só lá no futuro, nós estamos falando do agora, do aqui, agora. E isso que empodera o seu filho, isso que deixa ele com a autonomia lá em cima, com a confiança lá em cima, que isso que faz. Às vezes o pessoal me pergunta, você não está tirando a infância e a adolescência do filho? Você tirar a infância e a adolescência do filho é ele não ter confiança, ele não ter responsabilidade, não ter coragem de brincar com os amigos porque ele vai perder ou porque ele vai receber um não, e aí ele se isola dos amigos, e isso é tirar a infância. Ele como adolescente, ele não quer sair de casa, ele quer ficar dentro do quarto jogando videogame ou no celular, e isso é tirar a infância. Porque se ele tiver uma sociabilidade grande, uma inteligência socioemocional alta, ele vai se sentir bem no meio da turma, no meio de amigos, de colega. Então, a gente está falando das habilidades e atitudes da cultura empreendedora que leva para a vida. Por isso que é importante. A gente não está tirando a infância do filho nem a adolescência. Pelo contrário, a gente está empoderando ele para ele ser dono da própria vida, ter as rédeas da vida da própria mão, ele ter atitude perante a vida. Por isso que o empreendedorismo é importante. E isso está vindo cada vez mais forte. E nós, pais, precisamos abrir a cabeça para isso, né? E com isso, eles vão ter uma liberdade financeira no futuro, emocional muito maior,
né? Eles vão saber cuidar do dinheiro, saber... E detalhe, a questão do cuidar do dinheiro, gente, problemas financeiros estão, em todas as pesquisas de motivo de separação, estão normalmente entre os 3 motivos. Problemas financeiros familiares. É um motivo de separação de casais. Destruir família por causa de problemas financeiros. Então, pensa bem sobre a questão da educação financeira, exemplo. A liberdade emocional, né? Quando seu filho tem empoderamento, ele tem coragem, ele tem disciplina. Gente, ele é dono da própria vida. Ele vira um protagonista da própria vida para ir em busca dos sonhos. E que pai e mãe que não deseja isso para o seu filho? Ter orgulho do seu filho e falar assim, ele conquistou com pelas próprias pernas. Ele conquistou pelo mérito próprio. Ele foi lá, batalhou, lutou, treinou, estudou, conseguiu o resultado. Que pai e mãe não tem orgulho de dizer isso, né? O propósito, ele tem um propósito na vida dele. Olha só, começar a enxergar um propósito de vida, né, de ajudar o próximo, ter empatia, né, pensar, quando a gente fala da sustentabilidade, de pensar em todos que estão envolvidos ao redor, do faxineiro da escola, da pessoa da cantina, do professor, respeitar todos eles, porque eles estão ali para ajudá-lo também. Faz parte, né, essa cultura empreendedora, essa empatia, você enxergar essa sustentabilidade, não somente com o meio ambiente, com a natureza, mas com o meio ambiente que cerca a gente, né? É o faxineiro, o porteiro, é o zelador, todos são importantes. E quando seu filho começa a enxergar isso, ele se torna humilde. Mas humilde não é de fazer voto de pobreza, ele se iguala às outras pessoas e sabe que ninguém é melhor do que ninguém. E aí ele tem um propósito na vida dele. Ele sabe que ele é igual a todo mundo, que aquele ali vai saber uma coisa mais que ele, mas que quando junta todo mundo em prol de um favor, em prol a um resultado, dentro de uma empresa, por exemplo, vocês enxergando um resultado, ele vai ser muito mais valorizado, ele vai ter um nível de empregabilidade altíssimo, pensando no futuro. Imagina o seu filho hoje também, com essa empatia, pensando em todo mundo, pensando no bem-estar de todo mundo que está ao redor. Então, é isso que a gente fala, que o empreendedorismo não é preparar o filho para o futuro, você está preparando ele para o agora, né? E ele conseguir ter sentimento de realização. É ele conseguir, igual o Lucas que eu citei aí, ele conseguir ser eleito representante de turma. É igual o outro aluno que ele foi cortado do time da escola, e ele treinou, batalhou, não desistiu, continuou treinando, no ano seguinte, entrar no time da escola. É sentimento de realização. Imagina um aprendizado durante um ano de treinamento, de esforço, disciplina, foco, sem perder um treino, esforçando. Imagina ele levando isso para a vida adulta, com trabalho, com estudo, com cuidar da família, do lar, dele com essa disciplina, com esse afinco, com esse desejo, com esse ímpeto. Entendeu? Como é formar? É o algo a mais da escola, é o preparar para o algo a mais da escola. Tá? Gente, quem tiver dúvida pode mandar dúvida aqui, fiquem à vontade. Aqui não é um monólogo não, tá? A Daniela aí colocou pra gente aí um comentário bem bacana, fiquem à vontade, tá? Se sintam à vontade para a gente trocar ideias aí. E aí, diante disso tudo, né, gente, explicando para vocês, trazendo resultados práticos de nossos alunos, tudo comprovado aí nas redes sociais, relato deles, eu quero demonstrar que o empreendedorismo não é para o futuro, não é preparar seu filho para o futuro, é preparar para o agora. Aí pensando nisso, gente, semana que vem a gente vai estar liberando um e-book bem bacana para vocês trabalharem com os filhos de vocês. Gente, um guia simples e prático, você investindo 5 minutinhos do seu dia, você vai ver o investimento que você vai colher em seu filho, desenvolvendo essas habilidades empreendedoras. Você lê um capítulo, trabalha com ele, 5 minutos do seu dia. E aí você vai ter onde planilhar esses resultados, as metas, os objetivos. E ainda,
nós vamos liberar para vocês uma lista de vídeos, filmes, para vocês trabalharem e assistirem juntos o empreendedorismo, com dicas de insights tirados dos filmes, jogos de tabuleiro, ou seja, se você se sente, pô, não estou trabalhando, não estou podendo participar do desenvolvimento do meu filho, essa é a hora, gente. 5 minutinhos do seu dia. E ainda a gente vai ter uma comunidade de WhatsApp em que a gente vai fomentar esse empreendedorismo, entregando mais informações, incentivando mais para vocês e vocês trazendo os resultados alcançados, tá? Então é bem bacana esse projeto que a gente vai liberar na semana que vem. Vai estar todo aí nas nossas redes sociais. E o detalhe, gente, preço irrisório. Isso aí é para a gente poder ajudar pais e mães no desenvolvimento, porque a gente acredita, né, no grande importância, no grande resultado que a gente consegue alcançar. Afinal de contas, gente, nós estamos há mais de 6 anos no mercado, já formamos mais de 1000 alunos com as habilidades empreendedoras, diversos resultados aí que estão nas nossas redes sociais. Tá? Espero vocês aí, semana que vem teremos mais uma nossa live, espero que vocês acompanhem a gente aí nas redes sociais, a gente dá muita dica aí de como vocês podem, o canal do YouTube também, gente, tem vários vídeos aí também, todos gratuitos, gente, aproveitem, obrigado, sexta-feira, né, vocês aí estarem com a gente até agora. Espero vocês na semana que vem, na próxima live. Um abraço, um beijo, obrigado, carinhoso em todos vocês. Sigam com Deus.